Você já olhou para o céu, viu uma nuvem fofa e se perguntou: e se eu pudesse comer isso? Parece uma ideia absurda, mas, surpreendentemente, explorar essa pergunta nos leva a entender mais sobre a ciência fascinante por trás das nuvens e da atmosfera. O que exatamente aconteceria se tentássemos comer uma nuvem? Prepare-se para mergulhar nesse tema curioso. Dedo para a direita antes de seguirmos, inscreva-se no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a criar mais vídeos que respondem perguntas inusitadas como esta. Vamos explorar o universo juntos? Para começar, é importante entender o que é uma nuvem. Apesar de sua aparência sólida ou fofa no céu, as nuvens são, na verdade, feitas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos no ar. Elas se formam quando o vapor de água na atmosfera condensa ao encontrar partículas como poeira, sal ou fumaça. Então, em essência, uma nuvem é principalmente água, mas em uma forma extremamente dispersa. Se você pudesse pegar um pedaço de nuvem, ele não teria substância suficiente para mastigar ou engolir. As gotículas de água que compõem as nuvens estão tão espalhadas que, mesmo se você comesse um grande pedaço dela, na prática, estaria ingerindo ar um pouco úmido. Imagine que você pudesse condensar toda a água de uma nuvem cumulonimbus, uma das maiores e mais densas nuvens. Essa condensação criaria o equivalente a cerca de 500 toneladas de água. Mas como as gotículas estão dispersas no ar, uma colherada de nuvem não seria nada além de uma pequena quantidade de vapor e partículas. Se tentássemos comer uma nuvem de verdade, a experiência seria mais próxima de respirar uma névoa muito densa. Você estaria inalando microgotículas de água, mas sua boca e pulmões tratariam isso como umidade, algo comum no ar que respiramos. Em climas úmidos, por exemplo, a sensação seria bastante parecida. Mas e se, hipoteticamente, conseguíssemos capturar e engolir uma nuvem inteira? Bem, nosso corpo trataria a água da nuvem como qualquer outra água que consumimos. Não haveria diferença entre beber um copo d'água e ingerir a água condensada de uma nuvem. É um lembrete de que as nuvens são feitas do mesmo ciclo de água que usamos diariamente. A parte mais interessante dessa questão é como nosso cérebro percebe as nuvens. Psicologicamente, elas parecem leves, macias e, de alguma forma, comestíveis, como algodão doce. Essa percepção está mais ligada à nossa imaginação do que à ciência real. Uma nuvem não tem textura sólida, sabor ou substância para mastigar. Mas vamos levar essa curiosidade um pouco mais longe. Já pensou como seria consumir os outros elementos que podem estar presentes em uma nuvem? Muitas vezes, as nuvens contêm partículas de poluentes, como dióxido de enxofre ou carbono, que podem se misturar com as gotículas de água. Então, se você comesse uma nuvem próxima de uma área industrial, provavelmente estaria ingerindo alguns compostos não tão agradáveis. Outro aspecto interessante sobre as nuvens é que elas variam de acordo com sua altitude e composição. As nuvens mais altas, como os cirros, são feitas principalmente de cristais de gelo. Se fosse possível comer essas nuvens, seria mais próximo de engolir minúsculos flocos de neve do que beber vapor de água. Em contraste, as nuvens mais baixas, como os estratos, são mais densas e contêm maior quantidade de gotículas de água. E o que dizer das nuvens de tempestade, como as cumulonimbus? Essas nuvens podem conter granizo, raios e ventos intensos. Então, tentar comer uma nuvem desse tipo seria algo perigoso. É como tentar engolir uma tempestade inteira, literalmente impossível. Curiosamente, existem formas indiretas de comer uma nuvem. Quando a água da nuvem chove e é captada por rios e reservatórios, ela pode ser purificada e consumida. Assim, você pode até dizer que já comeu uma nuvem, só que no estado líquido. Na ficção, as nuvens são frequentemente descritas como mágicas ou comestíveis.
Livros infantis e filmes frequentemente mostram personagens sentados em nuvens ou até mesmo as saboreando como doces. Mas, na realidade, a ciência nos mostra que as nuvens são bem menos comestíveis do que gostaríamos. Além disso, comer uma nuvem traz outra pergunta interessante: o que aconteceria se tentássemos coletar água diretamente das nuvens para consumo humano? Tecnologias como a captação de névoa já existem em algumas regiões do mundo, onde telas são usadas para capturar gotículas de água da névoa para beber. É uma forma engenhosa de transformar a umidade das nuvens em algo útil. Seja na ficção ou na ciência, as nuvens continuam a capturar nossa imaginação. Embora não possamos realmente comê-las, pensar sobre essa possibilidade nos ajuda a entender mais sobre a atmosfera e como ela nos conecta ao ciclo da água. Portanto, se você já se perguntou como seria comer uma nuvem, agora você sabe, seria como engolir um pouco de ar úmido, sem muito sabor ou substância. Mas a ciência por trás delas é fascinante o suficiente para abrir o apetite pela curiosidade. Dedo para a direita, gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para explorar mais perguntas curiosas e respostas científicas. Qual pergunta você gostaria que respondêssemos a seguir? Deixe nos comentários.